Hello, hello! Welcome to my podcast. Meu nome é Maite Porto e este é o Dupla Nacionalidade, um podcast onde faço comparações sobre vários assuntos entre Brasil e Estados Unidos. Sou também a designer responsável pela Pattern Brasil e designer têxtil na Art Gallery Fabrics. Sou mãe de 3 filhos peludos lindos, os doguinhos Zip and Zap e o Dom, que é o meu gato ruivo irresistível. E também participo de competições e travessias de natação no mar. Oi! Hoje o vídeo vai ser meio rapidinho, eu só queria trazer alguns pontos do que seria falta de educação aqui, que às vezes para nós no Brasil não significa nada, né? Para nós é comum acontecer. Então eu queria trazer só alguns pontos assim que eu estranhei bastante, que eu acabei me acostumando e que talvez eu no Brasil agora eu vou ser mal educada, mas porque é a conduta deles aqui, né? Então assim, a questão eu já falei em alguns outros episódios, né, a respeito do espaço pessoal. Isso é bem importante para eles, é tu respeitar o espaço pessoal. Então assim, não chega tocando na pessoa. No máximo oferece, por exemplo, se tu tá conhecendo pela primeira vez, né, no máximo oferece a mão. Mesmo assim, não, né, a despedida ou a chegada é sempre um alô de longe. Uma coisa que eu percebi, assim, por exemplo, se eu tô com uma pessoa olhando o mesmo monitor, né, a gente tá discutindo alguma coisa no mesmo monitor, também cuidado para não chegar muito perto, porque normalmente, assim, a gente tem um instinto de, né, chegar bem perto, porque tá olhando no mesmo monitor e para conversar. Eles não gostam, eles acham que isso aí é também uma invasão, então assim, mantenha sempre a distância. E isso para nós, assim, no Brasil, e eu tinha essa mania também de tocar o tempo todo quando eu tô conversando com a pessoa e tal, isso é extremamente desconfortável para eles aqui. Então, um ponto importante. Outra coisa que a gente faz, eu pelo menos que sou apaixonada por bicho, eu sempre faço, é quando vejo alguém com um cachorro, ir lá e colocar a mão, né, para fazer carinho. Primeiro, assim, não é que tu não pode colocar a mão, pergunta se tu pode. Pergunta se, né, o cachorro não é bravo ou coisa assim. E é engraçado assim, quando eu cruzo com crianças, normalmente as crianças elas não chegam perto do cachorro. A não ser que a mãe daí me pede, né? Claro, quando não tá acompanhado, também a criança pede, mas assim, normalmente a mãe pede, pergunta, olha, é mansinho, ela pode, né, colocar a mão, a criança? Aí a gente, né, faz uma aproximação e aí que ela coloca a mão. Mas a princípio, a lei aqui é tu não tocar no animal de estimação. Claro que eu acho que tem toda uma questão, porque aqui tudo vira processo, né? Então, se o cachorro por acaso morde essa criança ou morde um outro cachorro, é uma incomodação, entendeu? Então, já se faz isso de ambos os lados, né? Tipo, tu não põe a mão para não arranjar incomodação e a pessoa que tá cuidando, né, tá no controle do cachorro, já mantém o controle do cachorro para ele não avançar na pessoa. Então é muito pré. Como é que eu vou dizer assim? É pré colocado para as pessoas que têm um pet que ele tenha o controle do seu animal, né? E mesmo quando estiver em locais públicos de praça, que aqui tem as praças para cachorro, né? Um espaço reservado só para os cachorros e tal, tem eu sinto assim que tu sempre tem que ter o controle do teu animal, né? Ele tem que te obedecer. E assim, se tu pensar na lógica, faz sentido. Estamos todos seguros, eu me sinto super segura aqui, né? Sempre na coleira e sempre sob controle, né? Então, assim, faz total sentido, né? Então, essa é uma das coisas que eu tive que me controlar para não botar a mão. Outra coisa é que a gente não coloca a mão em criança. Também tem que perguntar, né? Ou sentir um pouco o clima, mas assim, não se toca em criança. E eu também
sempre tive essa mania de estar no aeroporto, coisa assim, a criança vem ou passa por ti, né? E tu toca nela pra ela não, ou pra ela parar, ou porque ela é bonita e tal, e tu quer, né, fazer um agrado e tal. Isso é uma coisa que normalmente os pais não gostam que tu toque. Então não toca nas crianças. Ou se a criança parar pra conversar contigo e os pais juntos e tal, daí tu pede permissão também, e aí tu toca na criança. E é uma coisa que também eu tenho mania de fazer e eu tenho que me segurar. A educação né, e no trânsito, uma coisa que é impressionante, assim, para mim é uma coisa mais impressionante que tem é a questão das placas de pare aqui. Então, assim, tu tem que parar, independente se tem gente na rua ou não tem, tu tem que parar por 3 segundos, que eles dizem que assim é o tempo que tu tem pra olhar para um lado e olhar para outro lado e aí tu arranca, entendeu? E assim, quando tem um cruzamento, né, com 4 vias e placas de pare nas 4 vias, todos param, né? E o primeiro que chegou na placa de pare é o primeiro que arranca, e assim vai num sentido horário. E sempre passa um carro de uma via, depois passa do outro lado, sempre um carro por vez. Não vai assim, um passa e passa 5, né, junto. Não, passa um por vez, então vai fazendo esse rodízio. E funciona, é incrível. E se tu não obedece, né, se por acaso tu... Às vezes eu me distraio, sabe? E tipo assim, tu para e não presta atenção quem é que parou primeiro. Eles te xingam, eles, tipo assim, como não sabe dirigir, não sabe que tu não pode passar na frente de quem chegou, tem que cumprir com a ordem. Então é bem diferente, né? Na placa de pare no Brasil, ninguém para. E a questão do pedestre também aqui, assim, ó, pedestre, prioridade, prioridade. Mesmo que ele esteja no meio de uma avenida, todos têm que parar para a pessoa atravessar. Claro, existem as faixas têm que ser obedecidas, toda essa questão, mas o pedestre, assim como o ciclista, são muito respeitados. Por exemplo, eu que ando bastante de bicicleta aqui, os carros, quando passam por mim, eles não passam próximos a mim. Eles entram na pista, na outra pista, por exemplo, se é uma pista dupla, né? Eles chegam a entrar na contramão na outra pista para não chegar perto de mim. Claro que quando tem a ciclovia, aí é diferente, né? Mas se não tem a ciclovia, se eu tô andando no cantinho direito, né, da via, eles saem como se eu estivesse ocupando toda a via e passam longe e bem devagar. Então isso é uma outra coisa que a gente pode ser xingado aqui, sabe? Tipo, tem que passar devagarinho perto da pessoa. E tudo isso também acontece, por exemplo, nas vias internas, né, dentro da cidade, tu andar devagar, tu não andar, sempre obedecer a velocidade, né, permitida. E justamente eu acho que como eu tô aqui na Flórida, no sul da Flórida, a gente tem bastante animais silvestres, né? Esquilo, raccoon, lagartos, sempre atravessando a rua, os patos, né? Sempre tem famílias de patos atravessando a rua, pavão, eu já vi, vários. Todo mundo para aqui. Os patos estão atravessando, quase como se fosse um pedestre, entende? As pessoas param e esperam os animais passarem. Às vezes, claro, eles empacam no meio da rua e daí alguém tem que descer do carro para meio que dar uma enxotada neles, né, para eles saírem. Mas assim, normalmente tu fica esperando pacienciosamente os patos atravessarem no seu tempo, né? Claro, eu vejo, principalmente eu que como eu circulo bastante de bicicleta, assim, eu vejo muito esquilo morto, raccoon, mas eu acredito que como tem bastante aqui, eu acho que seria muito maior a incidência, porque deve acontecer, né? Em algum momento tu não conseguir parar, principalmente o lagarto, às vezes é difícil de tu ver ele, eles são super rápidos, assim, mas às vezes é difícil de tu... por isso, eles entram na via muito rápido, então às vezes tu não consegue frear, né? Então acontece o acidente, mas eu vejo que as pessoas aqui andam devagar na rua, elas têm essa... É uma coisa também do cumprir o horário, né? Tu chegar antes, né? Não chegar em cima da hora, como eu sei, eu confesso, eu faço às vezes aqui, mesmo aqui, né? Sai correndo de última hora porque tá atrasado.
mas eu vejo que eles se organizam de uma forma em que eles não precisam correr, que eles não precisam se estressar nesse sentido, né, de estar atrasado. E isso já colabora bastante para o bom andamento, digamos assim, do trânsito, né? Agora, o que eu já vi e que eu fico assim impressionada, porque aqui existe o estresse também, as pessoas são estressadas também. A briga de trânsito aqui é quando a pessoa não obedece algum sinal, tipo, passou na placa de pare sem parar, foi pra, sabe, quando desobedece o que a lei diz, aí vira briga. Não aquela confusão que tem no Brasil, porque nunca se sabe quem é que tá certo, quem é que tá errado, porque, sabe, ninguém nem sabe a lei, nem sabe como é que faz. Então, assim, como a gente trata muito pelo bom senso, o meu bom senso pode ser muito diferente da outra pessoa. Então, dentro do meu bom senso, então cada um parece que faz a sua lei, né? Então, dentro do meu bom senso, eu deveria estar atravessando a via, não o carro que vem do outro lado. Mas por ele, como ele tá atrasado, então ele se dá o direito dele estar atravessando antes do que eu, ou não dá espaço para mim entrar na via, sabe? Essas coisas assim, eu acho que a gente fica muito no bom senso, e o bom senso, às vezes varia muito de uma pessoa para outra, né? Varia muito. Então, aqui a gente aprende a lei, e a lei ela foi feita para ser cumprida. De novo, né? Parece lógico, né? Parece bem lógico. Eu não sei por que, que a gente não tem essa. Eu acho que a impunidade, né? Acaba porque aqui realmente, se tu atropela uma pessoa, né, e tu toma uma multa, e se tu mata a pessoa, tu realmente é preso, sabe? Tem toda essa questão. Se tu é pego embriagado, né, dirigindo, leva uma multa, muitas vezes tu é levado para delegacia, e aí tu tem que pagar uma fiança. Se tu te envolve num acidente com álcool, né, dirigindo embriagado, aqui a tolerância não é zero, né? A tolerância é um pouquinho mais, tipo um copo, eu acho que é uma long neck, por exemplo, tu pode tomar. Mas se tu passar disso, não tem, sabe? Não tem, sou filho do fulano, sou filho do ciclano, tu sofre todas as consequências, todo mundo sofre igual, entendeu? Então eu acho que isso colabora um pouco para essa coisa funcionar no geral. Então, acontece que, tipo, por isso que eu digo assim, pra gente, não é nem, às vezes não é nem aqui, não é nem falta de educação, aqui é contra a lei mesmo, né? Mas tem umas coisas que a gente faz que não é certo, né? Não é correto pra eles. Eles não entendem, às vezes, por que a gente faz se tá escrito na lei que não é pra fazer. Então é muito estranho, eles estranham muito esse nosso jeito de ser, assim, sem limite, sem lei, sem nada. E a outra coisa que eu queria dizer que para mim também foi muito estranho é a questão assim, ó, aqui não oferece a bebida pra pessoa, se tu não for dar a bebida, entendeu? Assim, pedir um golinho. Não existe pedir um golinho no refrigerante ou pedir um golinho na água. Não tem isso, tá? Eles vão provavelmente assim, ó, eles vão te entregar o negócio. Se tu pedir um golinho, eles vão te dar, não, pega aqui o refrigerante, ou pega aqui o que eu estiver tomando, entendeu? Ou a cerveja, qualquer outra coisa. É individual o negócio, é cada um com o seu. E também eu senti um pouco de diferença, assim, por exemplo, assim, aqui eles não pedem um pedacinho do teu sanduíche, sabe? Eles não pedem um pedacinho do teu hambúrguer, eles não pedem não tem essa educação até de oferecer, né? Eu não ofereço um pedaço da minha pizza. É muito estranho isso. É muito estranho, mas eles acham. De novo, eu acho que tem a ver um pouco com essa questão do espaço pessoal, assim, mas eles acham essa troca de fluidos, assim, não. E troca de comida, que tem a ver a mesma coisa com a história de não tocar no cachorro, de não tocar na criança, eu acho também. E se por acaso eu dou uma comida que te faz mal, né? Então, assim, respeitar o outro é muito diferente da gente, né? Eu acho que, nossa, eu sempre
chego num lugar, eu até fico assim, né? Eu digo, poxa vida, sei lá, tô com um sanduíchezinho pequenininho e tem 10 pessoas, eu ofereço, mas assim, ai meu Deus, é só o que eu tenho pra comer, mas se vocês quiserem um pedacinho. Mas aqui eles não têm isso, assim, a gente não troca muito. Claro, por exemplo, onde eu trabalho hoje tem os latinos, né? Então eu vejo que eles se oferecem. Por exemplo, acontece às vezes, já aconteceu no outro lugar que eu trabalhei, assim, de eu trazer uma caixa de donuts, né? Ah, vamos, donuts, ou mesmo bagels. Trazo, né? Mas para todo mundo, mas cada um vai comer o seu individual, né? Por mais que eu trouxe, mas eu não vou ficar dividindo o meu donuts com alguém, entendeu? A pessoa pega o seu e come. Então não é que não se divide as coisas, não se oferecem as coisas, mas não é assim, é o que eu estou comendo, né? O que eu estou botando na boca, assim, eu não ofereço um pedacinho que é estranho para eles. Isso é uma coisa que eles não costumam fazer. Então é dividir. É muito engraçado esse negócio, eu já vi, né? De alguém pedir um gole assim e o cara entregar. E pra gente, assim, parece mal educado, né? Então, entende como a educação também é cultural. Pra gente é muito mal educado se a pessoa... Eu pedi um golinho e a pessoa diz, então toma, pega aí pra ti. Né? Lá, aqui não. Aqui é normal, é comum. É falta de educação. Primeiro tu pedir um golinho, né? Ou pede o refrigerante inteiro ou não pede. Mas pedir um golinho pra eles é muito estranho. Muito estranho. Acho que era isso, assim. Então, eram alguns pontos, assim, dos que eu mais estranhei e dos que eu mais tive que me controlar, digamos assim, né? Do que eu tive que me... Por causa da nossa cultura, por essa cultura que a gente tem de já chegar, né? Dependendo do lugar... Tem gente, assim, que eu vejo mais pro Nordeste. Eu morei uma época na Bahia, assim, as pessoas já vêm, se abraçam, já pega no teu ombro e vamos sair, vamos curtir junto e não sei o que, não sei o que. Isso pra eles deve ser muito esquisito. Ao mesmo tempo, eu acho que é mais confortante, né, nesse sentido, porque eu já vi muito gringo, como a gente chama, né, adorar isso. Adorar porque realmente não tem. E outras não, odiar, né? Porque isso é invasão de privacidade. Então, tu vê que é uma coisa muito cultural que pra eles é totalmente inadmissível e que pra gente é uma coisa assim corriqueira. E aí eu acho que quando a gente chega aqui dá um choque, né? De cultura. Essa questão também de obedecer à lei, né? Por exemplo, assim, tem que botar cinto de segurança, tem que botar cinto de segurança. Não tem muita discussão, entendeu? Não tem assim, tá, eu vou botar, mas não vou botar. Não, tem que botar, entendeu? E aí, às vezes, a gente qualifica, não, mas a gente denomina muitas vezes que o americano é muito... um foco só, né? Que eles são limitados, não sei o quê. É que assim, não existe essa opção, né? Se tá dizendo ali que é para fazer silêncio, é porque é para fazer silêncio. Eu acho daí assim, acostumando um pouco com aqui, eu acho estranho assim, eu digo, mas por que uma pessoa vai botar uma placa que é para fazer silêncio, se não é para fazer silêncio? Sabe? Então faz total sentido. Mas é uma coisa que a gente conta só com o bom senso. A gente não conta com a placa escrita, com a placa, né, com tudo colocado lá, dizendo não fume. Né? Agora eu acho que até a lei do fume até já tá bem obedecendo, né? Assim, eu não vejo mais as pessoas transgredindo isso, porque eu acho que até é falta de educação mesmo, né? Mas... se tem um sinal, né, dizendo, uma placa dizendo, não estacione aqui, não estacione aqui, não é assim, só vou parar para pegar um negócio, não para, né, é vaga para deficiente, é vaga para eles, não é pra gente parar, é vaga para grávida, é vaga para mais velhos, obedecer o espaço da vaga também, não estacionar
E foi uma coisa que eu vejo muito no Brasil, assim, essa questão de a gente... É falta de educação aqui, tu invadir o limite do outro, né? Tu tem liberdade até que tu invada na liberdade do outro. Então, por exemplo, o estacionamento do carro, quantas vezes eu já cheguei a manobrar de novo para não deixar o carro torto, para deixar o carro exatamente na vaga e para deixar também para que as outras pessoas consigam estacionar, né? Exatamente com o espaço que tem para aquele estacionamento e não botar no meio de uma vaga para pegar duas, né? Estacionar corretamente, fazer a vez, né? Se tu tá numa fila, não de jeito nenhum bloquear a fila, né? De jeito nenhum furar a fila, né? Então, assim, se tá ali, se tá todo mundo parado esperando, é todo mundo igual. Então vamos controlar. E uma coisa que aqui eu não vejo tanto, e eu não entendi até hoje assim por quê, mas essa prioridade que a gente dá para os mais velhos no Brasil, a não ser que, claro, seja uma pessoa com muita dificuldade, daí as pessoas são gentis, mas não tem muito essa prioridade para acima de 60, essa coisa muito gentil aqui, é todo mundo meio que igual, assim, não tem a diferença. Claro, como eu falei, assim, a não ser que tenha uma dificuldade, por exemplo, uma cadeira de rodas, ou uma dificuldade de caminhar e tal, aí eu vejo as pessoas serem um pouco mais gentis, mas no comum, assim, somos todos iguais, entende? Não tem diferença nenhuma. Então eu acho que isso também é uma maneira que eles têm de não discriminar, né? Então vamos ser educados, todos cumprindo a lei, todos, entende? Não é porque eu sou mais jovem ou porque eu sou mais velho que eu vou... Não, a lei é para todos, todo mundo cumpre. Então, é isso, assim, eu coloquei aqui alguns pontos, assim, dos que mais eu tive dificuldade. Eu fiz várias vezes, assim, até que um dia alguém me falou, ou eu vi alguém se sentindo constrangido e aí eu perguntei, né? E aí eu comecei a entender. Então são coisas que para nós no Brasil é tão comum a gente se tocar, a gente se beijar e etc. E aqui para eles é muito ofensivo. Eu já presenciei, eu já passei vergonha, né? No sentido assim de chegar muito perto e a pessoa meio que me empurrar. E pra eles é engraçado, tá? Eles não têm... A gente é meio cheio de dedos, né? Não vou empurrar a pessoa, mas vou dizer de tal forma. Não, Não, tu pode ficar um pouquinho mais pra lá. Eu não quero que tu chegue tão perto. Então, assim... É um jeito deles. E eles se fazem respeitar. Então é isso, tá? Hoje vai ser um pouquinho mais curtinho, mas era isso. Era só pra colocar alguns pontos e pra quem vir pra cá não cometer essas gafes que eu cometi, né? E são só algumas, que tem outras assim mas as outras não me chamaram tanta atenção como essas. E era só um toque mesmo de diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos. Até mais.